Business de volta hoje falando sobre o assunto importantíssimo para todas nós mulheres e para os homens também, porque homem também pode ter câncer de mama, doutor? Já vamos falar sobre isso? Também. Pode? Então tá bom. Conosco o doutor João Ricardo Palosca, ele é médico mastologista e coordenador do ProMama do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Eu reinicio este bloco perguntando para o senhor essa questão da especialidade mastologia. A maioria das mulheres faz a prevenção do câncer, né? Faz o Papa Nicolau, faz tudo no ginecologista. O mastologista cuida exatamente do quê? Por que nós devemos procurar um mastologista e não uma outra especialização? É legal essa colocação, Tânia, porque o mastologista, ele é primeiro pouco conhecido, né? Um especialista pouco conhecido da população em geral. Segundo, quando se conhece, acredita-se que o mastologista é um médico que trata do câncer de mama. É verdade, a gente trata também do câncer de mama, mas na verdade a gente trata da saúde mamária. Da saúde mamária das crianças, da saúde mamária dos homens, da saúde mamária das mulheres, de todas as doenças, inclusive do câncer de mama. Então o mastologista é o especialista que está ali com toda a sua bagagem para orientar a população, inclusive da prevenção. Então, o paciente que quer ter uma prevenção adequada já de início, né, o ideal é que procurasse um mastologista. É ele que vai saber exatamente quais os exames aquela paciente deve fazer, a partir de que faixa, como eu devo orientá-la, diminuir os seus riscos, como devo acompanhá-la, né? Eu costumo dizer que se eu tenho um diabetes, eu não procuro um clínico geral, eu procuro um endocrinologista. É assim que todos devem fazer. Hoje a medicina que a gente vive é uma medicina de especialidades. No passado era uma medicina de generalidades. Hoje o médico ele conhece muito de uma área específica. No passado ele conhecia pouco de tudo. Então hoje, na verdade, eu como mastologista conheço profundamente tudo sobre mama. Mas não conheço, por exemplo, a área ginecológica. E isso acontece da maneira inversa. Então a prevenção, desde o seu início, as orientações e como eu devo conduzir, deveria ser realizado com o mastologista. A importância disso que o doutor está falando é uma coisa óbvia, porque o mastologista vai detectar com muito mais rapidez, né? Vai fazer o diagnóstico. A experiência do mastologista em todo esse caminho, na verdade, faz uma diferença bastante grande. Eu tenho algumas coisinhas aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, né? Sobre possíveis causas, possíveis fatores que podem aumentar aí a incidência de câncer. Mas alimentação a gente não falou. Alimentação, na verdade, tem a ver com obesidade, né? Tá. Uma alimentação hipercalórica, hipergordurosa. Já sei o que você vai falar. Tem que comer bife grelhado e salada. Né? Todo mundo fala seria isso. o ideal, né? Mas a gente não vai. Na verdade, eu acho que em relação à alimentação, Tânia, o exagero naquilo que não é legal, que realmente não deve ser feito, né? Refrigerante. Não há relação. Essa comida condimentada que a gente consome hoje. Eu diria que o problema é mais a comida hipercalórica, exatamente. Tá. Então, são os produtos industrializados de maneira geral, os conservantes, os corantes, né? Essa comida de muito sabor, com muito açúcar, com muito sal, né? Muito saborosa para quem gosta de comer, né? Da comida muito saborosa. Exato, né? Na verdade, o sal e o açúcar em excesso traz grandes transtornos para a nossa vida, né? A gente deve controlar isso. E a gente dá vazão a tudo isso, na verdade vai levar a uma obesidade e isso, na verdade, vai ser um fator de risco. Tá. O câncer de mama dói? Na verdade, eu posso ter um câncer que doa e posso ter um câncer que não doa, né? Na verdade, existe essa colocação, o que dói não é câncer e o que dói, o que dói não é câncer e o que dói é câncer. Na verdade, não existe isso. A lesão em si, ela pode ou não doer, depende da localização, do quão avançada ela está, em que posicionamento ela se encontra dentro da mama, junto de uma terminação nervosa ou não. Então, não é um tipo de queixa que nos orienta, que nos ajude a saber se é ou não uma lesão maligna. Mulheres que adotam a reposição hormonal depois de uma certa idade, a tendência a ter câncer de mama é existem trabalhos já provando isso, né? A terapia de reposição hormonal feita com estrógeno e progesterona, né? Esses dois medicamentos conjugados por um período maior do que 5 anos aumenta o risco de câncer de mama, né? Falar, então não pode tomar? Não, poder tomar pode, desde que muito bem acompanhado e com indicação. Não é, na verdade, para tomar indiscriminadamente. Existem indicações específicas e o médico que vai prescrevê-las tem que saber se essa paciente pode receber. De repente ela tem uma condição na qualidade das suas imagens mamárias, do seu exame clínico, ou então de antecedentes pessoais, como história familiar importante, que o uso dessa medicação pode acrescentar muito risco e isso seja contraindicado.
Por isso que o uso de terapia de reposição hormonal e anticoncepcional só com acompanhamento médico rigoroso, né, para que a gente não possa fazer uma grande besteira. Tudo tem que ter acompanhamento médico, né? Vamos combinar, né? Essa mulherada aí que fica colocando silicone ou então diminuindo o peito, a cirurgia estética, isso também tem alguma influência na contração da doença? Não, e se ter a doença não, né? Não acrescenta risco nem diminui. A única coisa é que as próteses mamárias, muito comuns hoje, né, para aumentar o volume mamário, faz com que a mamografia seja prejudicada. Então, a avaliação mamográfica de uma mama com prótese, ela, na verdade, tem uma perda de qualidade nessa avaliação. Mas eu, por exemplo, como mastologista, quando recebo uma paciente com próteses, eu às vezes tenho que conduzir de maneira um pouquinho diferente do que eu conduziria uma paciente sem prótese. De repente, eu tenho que usar uma ressonância nuclear magnética, eu preciso de exames complementares diferentes. Mas não acrescenta-se risco, apenas a condução pode ser um pouquinho diferente. Bom, Angelina Jolie, todo mundo aí, né, a imprensa toda divulgou demais essa questão dela ter tirado o seio por conta de ter, como é que fala? Histórico familiar de mãe, de tia, de vó com câncer, ela tirou o seio. Então eu tenho duas perguntas para fazer aqui. Primeiro, em quantos por cento ela diminuiu a chance, né, de ter um câncer, se realmente o que ela fez foi bacana, não foi bacana, foi só marketing? E que tipo de influência uma atitude de uma mulher da magnitude dela, que a gente sabe que tem uma história linda de vida, né, de adoção de criança, ela é uma pessoa realmente muito, muito solidária, assim, ela não é uma pessoa só que deita sobre os louros hollywoodianos, né? Que tipo de efeito isso causou na mulherada aí? Foi muito interessante. Isso que você falou é muito claro, né? Ela tem realmente essa influência, e ela trouxe um benefício muito grande, trouxe à tona essa discussão dos casos de pacientes com alto risco. Ela tem uma história familiar muito rica de câncer de mama, né? Existem testes genéticos que podem ser feitos, e ela fez, né? Que detectou que ela tinha um risco aproximadamente entre 85% e 90% de desenvolver um câncer de mama durante a sua vida. Esse é praticamente um diagnóstico, né? Você saber que durante a sua vida você tem um risco de desenvolver uma doença séria como essa, entre 85% e 90%, é quase um diagnóstico. O problema não é fazer esse teste, o problema é saber o que fazer com esse resultado. Quer dizer, alguém que recebe esse diagnóstico, né, precisa saber o que fazer. Nós temos, na verdade, três formas de conduzir um caso como o dela. O primeiro deles é não fazer nada. É apenas acompanhar essa paciente de maneira mais seriada, de maneira mais próxima, com exames mais específicos. E se um dia surgir um caso de câncer de mama nessa paciente, que essa detecção seja a mais precoce possível. O problema disso é que esses casos de origem genética, principalmente, muito dessa forma, a agressividade desses tumores costuma ser um pouco mais intensa do que outros casos. Então, às vezes, mesmo casos de detecção precoce, numa situação dessa, são tumores de agressividade maior e com um controle menos provável. Mas essa é uma forma de conduzir. A segunda forma é a gente utilizar de alguns medicamentos que diminuam o risco. Esses medicamentos podem reduzir até 50% o risco de uma mulher com esses níveis ter um câncer de mama. Então, se ela tinha 90% de chance de um câncer de mama, com essas medicações ela poderia cair para 45%. Será que 45% de risco é um valor confortável? Não é, né? Quase metade? Exato. Depende de cada caso, depende de cada paciente. Tem paciente que pode achar que essa é uma situação confortável. E a gente mantém vamos dizer assim, a conduta de estar acompanhando essa paciente de maneira próxima. A terceira situação... Não contente com isso, ela foi lá e tirou. Exato. A terceira situação é essa que ela fez. Na verdade, essa é uma história antiga. Nós mesmos fizemos vários casos nisso dentro do Hospital Amaral Carvalho, dentro da nossa clínica. Eu tenho vários pacientes que fizeram esse procedimento, que é um procedimento que reduz, na verdade, em 5% o seu risco. Então, ela tinha 90%, esse risco cai para 5%. Uma redução brutal. Fantástico. Só que, obviamente, nem todo mundo aceita esse procedimento. Né? É uma mais conduta agressiva, exato. Ela aceitou. Então eu costumo dizer que... Já pôs prótese, né? Já pôs prótese. Então, na verdade, esteticamente, Tânia, a diferença é pequena. Porque, na verdade, você mantém a areola, mantém o mamilo, mantém a pele, é feita uma incisão em pontos periféricos da mama, esvazia-se o tecido glandular e insere-se uma prótese para fazer o volume novamente. Óbvio que a grande perda que existe é a sensibilidade. A maior parte das mulheres que se submetem a esse procedimento perdem muito a sensibilidade, não o volta toque. Com o tempo. É muito raro voltar. Então, essa é uma coisa desconfortável para a paciente que ela precisa saber. Né? Quer dizer, a sensibilidade mamária, muito provavelmente, ela vai perder. O formato da mama vai ser outro. A mama natural é de um jeito, a mama com uma prótese é outra. É diferente da mama
que tem uma cirurgia plástica estética. Ali é uma cirurgia plástica reconstrutora, é diferente. Então, o aspecto da mama vai ficar muito bom, só que é uma mama que tem um contorno diferente daquilo que ela tinha. Ela tem que saber que a mama vai ser diferente também. O toque também é diferente. E essas próteses têm que ser trocadas de tempos em tempos, como uma prótese de uma cirurgia estética. Então, essas 3 condições são colocadas para um paciente nessa situação. Tem paciente que fala, doutor, eu não quero fazer essa cirurgia, eu não gostaria de fazer, eu prefiro apenas tomar o remédio e acompanhar. Perfeitamente, não tem problema nenhum. Outras vão me falar, doutor, eu prefiro não fazer nada, eu não gosto nem de tomar o remédio e nem de fazer a cirurgia. E um terceiro grupo de pacientes opta pela cirurgia, entendendo que essa redução drástica de risco vale a pena e vale passar por isso. Então, para quem acha isso, na verdade, eu acho que é o caminho mais adequado. Para quem entende que isso é demais, faz um problema. Quantos anos de mastologia? De mastologia? 15 anos. 15 anos. Ainda dói muito dar a notícia para uma mulher que ela está com problema numa das partes mais sensuais dela, não? Tânia, qualquer doença não é agradável dar notícia, mas eu acho legal essa pergunta, porque é o seguinte, as pessoas com câncer têm uma ideia muito pior do que aquilo que eu vou dizer para elas, né? Invariavelmente. Todo mundo imagina um câncer a pior doença do mundo, a que vai acabar com a vida dela, que muito provavelmente não vai ter cura. Então ela vem com uma situação, uma cabeça muito ruim. E quando a gente, principalmente nos casos de diagnósticos precoces, a gente coloca a realidade dos fatos, determina para ela exatamente o que está acontecendo com ela, qual o tipo de tratamento que ela vai passar e qual a chance de cura que ela vai ter, na verdade no final da consulta, ela vai sair aliviada. É isso que acontece com a maior parte das mulheres. E isso é gratificante. Porque, na verdade, a gente consegue, a paciente entra chorando e às vezes sai sorrindo. Que bom. Né? Isso acontece com um grande número de casos. Só não acontece, né, naquele caso onde realmente a paciente chega para nós numa situação de um câncer muito avançado, onde eu sei, e ela vai saber também, que a situação não é das mais tranquilas e aquilo que ela imaginava que seria o pior pode realmente significar o caso dela. Né? Então, para isso o Outubro Rosa é importante, para isso essa discussão é interessante. E deixar claro que a prevenção ela não é apenas uma palavra, né? Ela deve ser, na verdade, trabalhada todo dia, uma atitude. É cultura, é cultural. Nós precisamos mudar a cultura de fazer com que as coisas não fiquem sempre para o último momento. Pelo amor de Deus, mulherada, se toca, literalmente, no sentido literal da palavra. Eu conversei aqui com o Dr. João Ricardo Paloski, nosso querido médico mastologista, que é coordenador do ProMama do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Muito obrigada pela sua presença aqui, mais uma vez prestando um grande serviço aqui para a nossa população. Perdeu o programa? Ligou agora? Não vai ficar em pânico. www.redetvshop.com, assiste aos 2 blocos lá, assiste o Gourmet, assiste toda a programação da Rede TV Shop, que tem as melhores ofertas de Bauru e região, canal 27 da NET. E não saia daí, porque daqui a pouquinho entra o nosso bloco imobiliário. Quer comprar uma casa, quer vender, quer comprar para morar, comprar para investir, tem que comprar com segurança numa imobiliária que você confie. E todas elas estão aqui no nosso bloco imobiliário. Não saia daí, fica aí para comprar sua casinha e vai ser hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Um beijo, até a próxima.